Olá, bom dia. Por que um narcisista consegue ter tantas vítimas? Por que ele tem, às vezes, a vítima principal e duas ou três outras vítimas se relacionando? Antes de eu dar sequência no assunto, já clica no maisinho ali, já segue a página, já compartilha a página, compartilha conteúdo para que mais e mais pessoas tenham informação. Muito bem. Por que o narcisista consegue tantas pessoas no seu círculo vicioso? Por que o narcisista consegue ter 3, 4 vítimas, eu vou chamar de vítimas, no mesmo momento em relacionamentos paralelos? Porque ele é audacioso, porque ele tem atitude agressiva. Não é agressivo no sentido de ser agressivo, violento, no sentido de ser agressivo conquistador. O love bomber, ele faz para todas, ele não faz para um só. Às vezes o narcisista tem 5, 6 pessoas com quem ele está se relacionando ao mesmo tempo. E ele está mantendo essas pessoas através desse momento de ser agressivo, ser cara de pau, né? De ser, digamos assim, de apostar fundo, né? E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de sentimento. O narcisista aposta no sentimento da vítima, na carência da vítima, na necessidade da vítima de ser notada, de ter alguém que dê atenção, alguém que dá bom dia, alguém que fala, você comeu hoje, alguém que fala, como é que você acordou, você tá bem, alguém que fala, tô com saudade de você, eu sinto tua falta. O narcisista ele tem essa característica de ir nas feridas das pessoas. Ele descobre, quando ele encontra uma vítima, ele descobre quais são as necessidades da vítima, onde que a vítima está carente, qual que é a fraqueza da vítima, e ele vai exatamente em cima dessa fraqueza. E é uma das maiores hoje portas de abertura para o narcisista é a carência emotiva, a carência de carinho, carência de atenção, a carência de afeto. Pessoa que para estar bem feliz hoje tem que ter alguém puxando o saco, alguém elogiando, alguém dizendo que você hoje vai vencer, que você é maravilhosa, você é maravilhoso. E o narcisista vem exatamente com essas estratégias. Nossa, hoje você está linda. Ah, meu Deus, eu lembro de você ontem, eu queria que você me mandasse uma foto hoje para me lembrar de você. Nossa, como... cada vez que eu falo com você eu me animo, cada vez que eu falo com você parece que o meu dia muda, fica muito melhor. Quer dizer, narcisista vem com umas conversas deixando a vítima muito alta, deixando a vítima satisfeita com o que ela ouviu. É verdade? Não é. Tudo é mentira. Por isso que o narcisista ele é agressivo, porque ele não está nem aí pro sentimento da vítima e ele vai apostar na insistência, na atenção contínua, né? Forçar a barra algumas vezes. Porque uma das coisas que nós temos e uma vítima de narcisista tem, que é muito forte, é o respeito humano. É aquela coisa de não dizer não tentar desmascarar a pessoa na hora, sabe? De não questionar, de respeitar a outra pessoa com aquilo que ela está falando. E o narcisista aposta nisso. Por quê? Porque quando ele é agressivo, invasivo, a outra pessoa se retrai e continua ficando satisfeita com o que está ouvindo, mas ao mesmo tempo, por mais que desconfie de alguma coisa, tem medo de questionar, tem medo de fazer perguntas, porque o narcisista parece ser tão legal, parece ser uma pessoa tão atenciosa que dá medo de perder essa atenção. A vítima fica com medo de perder essa atenção. Então ela permite que o narcisista continue. Assim ele consegue chegar em mulheres casadas que estão carentes de afeto, de carinho do marido, que só se preocupa em trabalhar. Não que não deva trabalhar, deve, mas esquece que precisa dar tempo de qualidade em casa. Quando está em casa, precisa estar presente em casa, precisa ser amoroso, carinhoso, atencioso. E aí o narcisista vem exatamente nessa deficiência. O marido não é atencioso, não é carinhoso, não é amoroso. Quem é que vai ser? O narcisista.
Ah, mas ele fala de mentira. É mentira, mas está convencendo. Está destruindo o casamento, está destruindo o psicólogo de muitas pessoas, o psicológico de muitas pessoas, está destruindo as emoções de muitas pessoas, porque as pessoas acabam acreditando naquilo que o narcisista fala, nem tanto por ser verdade, mas pela necessidade dela de se sentir querida, desejada, amada, valorizada, respeitada, notada. E é onde o narcisista vai entrar. E aí, como ele é cara de pau, ele é uma cara de pau de manter 3, 4, 5 ao mesmo tempo, ele vai costurando entre essas vítimas e vai encontrando aquela que é mais fácil de manipular, aquela que é mais receptiva, e aí ele vai escolhendo entre elas aquela que tem mais utilidade, que tem casa própria, que mora sozinha, que já tem filhos talvez adultos, se tiver, de preferência que não tenha, né? Que já tenha um bom emprego, estabilizada financeiramente, para que ele possa usufruir desse financeiro da vítima, porque ele vai conquistar a vítima. Aí é nessa hora que o narcisista dá uma paradinha e ele some das outras vítimas. Quando ele conseguiu uma vítima um pouquinho melhor, que realmente dá aquele resultado que o narcisista esperava, que é uma vítima que tem bastante utilidade, ele dá uma parada com as outras vítimas, ele bloqueia as outras vítimas, ele exclui as outras vítimas, ele põe as outras vítimas nas conversas trancadas e coisas assim. E aí depois que ele já está seguro, 2, 3 meses depois que ele já está seguro com a vítima que ele escolheu, que foi a mais receptiva e a que tem mais utilidade, ele volta a ativar as outras. Então o seu narcisista sumiu do nada, né? Uma pessoa que estava conversando contigo, que era amorosa, carinhosa, você ainda não teve nada com ele, a não ser talvez algumas conversas e algumas trocas de fotos e de imagens pela internet, e ele sumiu, ficou 60 dias sem dar as caras, sem dar um oi, sem dar nada. E aí de repente do nada, oi, tudo bem? Sumida. Aí você fala, eu sumida? Você que sumiu. Não, você que não respondeu por último, aí você que é sumida. Tô passando aqui para dizer que tô com saudade de você, eu não sei porque você parou de falar comigo. Ele joga a situação ainda como a culpa sendo da vítima. E aí ele vai trazendo ela de volta e vai colocando ela em segundo plano. Primeiro plano quem? Aquele que conquistou, a com quem ele está. A segundo plano é o quê? Ou vai se tornar amante, ou se ela tiver mais benefícios e utilidades do que a primeira vítima, ele vai descartar a vítima e vai pular para essa próxima, porque tem mais utilidade para ele do que a vítima anterior. Tudo para o narcisista é utilidade. O narcisista se relaciona com a utilidade. E como nós, por educação, porque fomos educados para não confrontar, não questionar, não criarmos situações desagradáveis, nós acabamos não questionando, não fazendo perguntas objetivas e diretas, acabamos aceitando que a pessoa continue falando com a gente, enquanto que a gente deveria excluir e bloquear 100%, sem chance de ir para frente, porque já deu sinais de que aí está uma pessoa que não está realmente interessada em você de verdade. Está somente preocupado com aquilo que você pode ter como utilidade. Pensa nisso. Talvez você esteja com alguém aí que começou a te mandar uma mensagem atrás da outra, começou a te fazer um love bomber, começou a fazer uma investida contra você de mensagens, de elogios, de palavras gostosas de se ouvir. Abra o olho. Você pode estar começando a entrar num esquema de vítima narcisista. Pensa nisso.